Estudo de Números, capítulo 28 em diante. Ofertas regulares de acordo com a ocasião. A legislação sacerdotal. Nos capítulos 28 e 29, temos uma repetição com acréscimos suplementares de instruções acerca das ofertas e festas. Elas evidentemente haviam sido muito negligenciadas durante os 38 anos de peregrinação no deserto, e assim são agora recapituladas para a nova geração com vistas à entrada na terra. Deuteronômio 12, 8, 9. Há um destaque especial para a quantia ou número de ofertas. As ofertas e festas são tratadas em mais detalhes em outra seção. Um ponto de vista diferente desse é mencionado na Introduction to the Old Testament de R.K. Harrison, página 621. Letra A. As ofertas para o Senhor. Versículo 2. A comida. Ezequiel 44:7. Deus é visto como alguém que se alimenta das ofertas. Levítico 3:11. Assim existe comunhão entre Deus e o homem. Minhas ofertas preparadas no fogo. Essa é uma expressão geral que indica os sacrifícios que subiam por meio do fogo no altar. Levíticos 2:2. Era aplicada também ao incenso sobre os pães da presença. Levíticos 24:7. Um aroma que me seja agradável. Letra B. As ofertas diárias. 2 cordeiros. Essa terminologia é coerente com a linguagem moderna, pois era um animal macho. Um deve ser oferecido de manhã, o outro ao cair da tarde, como holocausto diário. As ofertas devem ser acompanhadas por uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas. Acerca da oferta derramada. Versículo 7. Lugar santo. De acordo com Êxodo 30.9, não se deveria derramar oferta de bebidas no altar de incenso. Parece então que era derramada no altar de bronze. Bebida fermentada. Pode estar sendo usado aqui excepcionalmente com referência ao vinho. Comentário de 6.3 em Êxodos 29:40. 1 litro de vinho é usado junto com o sacrifício diário. Letra C. As ofertas do sábado. 28, 9 e 10. As ofertas do sábado são aqui ordenadas pela primeira vez acerca da oferta de cereal. Letra D. Ofertas mensais. As ofertas mensais também são determinadas pela primeira vez, muito maiores do que as ofertas diárias de um sacrifício pelo pecado e um holocausto. A oferta pelo pecado era apresentada pelos pecados não propiciados no mês anterior. Não se faz menção aqui do toque de cornetas no início de cada mês. Confira 10:10. Visto que a ênfase está nas ofertas, mais tarde, o primeiro dia do mês tornou-se cada vez mais um dia de festa e o comércio era interrompido. Amós 8:5. Os israelitas piedosos buscavam instrução dos profetas. 2 Reis 4:23. Muitas famílias apresentavam ofertas anuais de gratidão. 1 Samuel 26:29. Os devotos interrompiam seu jejum. Judite 8:6. Com frequência é mencionado pelos profetas como um dia que lembra o sábado. Isaías 1:13. Oséias 2:13 e Ezequiel 46:1. Ainda é celebrado, mas não como o sábado, a não ser no 7º mês. Letra E. A Páscoa. As festas anuais são divididas em 2 grupos, as que caem na primavera e início do verão, e as que caem no outono. Êxodos 12, Levíticos 23, Números 9, do 1 ao 14. A Páscoa, o Pentecoste e a Festa das Cabanas eram associadas respectivamente à cevada, ao trigo e às colheitas de frutos.
Não se apresentam ofertas para a Páscoa propriamente dita, mas para a festa dos pães sem fermento que vinha logo em seguida. As ofertas são as mesmas da lua nova e são repetidas em cada um dos 7 dias. Versículo 24. A comida para a oferta no fogo Confira com o versículo 2, os detalhes das ofertas ainda não haviam sido determinados, mas a ordem para a reunião sagrada, sem trabalho regular no primeiro e no 7º dia, aparece em Levíticos 23, 7 e 8. Letra F, a festa das semanas, 28 do 26 ao 31. A festa das semanas é também chamada de festa da colheita, Êxodos 23, 16. Pentecoste, Atos 2:1, e como aqui festa dos primeiros frutos, Levíticos 23, do 15 ao 21 e Deuteronômio 16:10. A oferta feita na festa das semanas era a mesma da lua nova e da festa dos pães sem fermento e era apresentada somente um dia. Esse holocausto festivo e a oferta pelo pecado nesse dia eram independentes dos holocaustos e das ofertas pelo pecado suplementares dos pães determinados em Levíticos 23, 18, e deveriam ser apresentados antes destes e depois dos sacrifícios matutinos diários. Entre parênteses, QIU. 9. Tocando as trombetas, 29, do 1 ao 6. O capítulo 29 trata de 3 festas celebradas no 7º mês do ano sagrado, mais tarde chamado Tisri, ou no primeiro mês do ano civil, para nós, a época de setembro ou outubro. No primeiro dia, ainda hoje chamado de Ano Novo, Rosh Hashanah, deveria haver uma reunião sagrada em que não deviam fazer trabalho algum. Era um dia em que se tocariam as trombetas. Tocavam-se as cornetas em cada lua nova, mas as trombetas eram marca especial desse dia. Na verdade, a palavra trombeta nem é usada aqui. A Nebe traz um dia de aclamação, mas os judeus tradicionalmente têm entendido que se refere ao toque de trombetas, o shofar feito de chifre de carneiro, sendo mais usado do que o Ozozerá de Números 10, que nunca foi usado na sinagoga. Havia diversas ofertas, versículo 2, além das ofertas da lua nova e das ofertas diárias. Letra H, o dia da expiação. No 10º dia deveria haver uma reunião sagrada, deveriam humilhar-se ou jejuar e não fazer trabalho algum. Versículo 7, vocês se humilharão. Levíticos 16, 29. Isso provavelmente era sempre interpretado como jejum, Isaías 58, 3 e Atos 27, 9. Os holocaustos do versículo 8 aparentemente são exigidos além dos 2 carneiros, de Levítico 16, 3, assim como as ofertas pelo pecado do versículo 11 são exigidas além da oferta de propiciação de Levíticos 16 e das ofertas diárias. Confira 28.3. Essas ofertas são as mesmas que as da festa das trombetas, versículo do 1 ao 6. Mais detalhes a respeito do dia da expiação estão em Levíticos 16. Sempre era celebrado rigorosamente num sábado. Letra I, a festa dos tabernáculos, 29 do 12 ao 38. A festa dos tabernáculos começava no 15º dia e durava 7 dias. No primeiro dia havia uma santa assembleia e no 8º dia havia uma assembleia. Confira João 7,37. A Nebe traz cerimônia de encerramento. Em ambos os dias não se fazia trabalho algum. Versículo 1 e Levíticos 23, 39. O 8º dia somente fazia parte da festa dos tabernáculos, na medida em que o descanso do sábado e as reuniões sagradas do 7º dia
eram transferidas para ele. No que tange aos sacrifícios, lembrava o 7º dia de lua nova e o dia da expiação, e era assim o 8º dia, ou o encerramento do 2º ciclo festivo, Queiu. Para esta festa era determinado um número maior de holocaustos do que para qualquer outra, porque, como a festa da colheita no final do ano, quando o fruto do trabalho deles havia sido recolhido, ele lembrava ao povo de maneira especial a bondade de Deus. Êxodo 23:16. Não há explicação de por que exatamente esses números. Letra J, conclusão, 29 do 39 ao 40. As ofertas já citadas a serem apresentadas pela congregação são exigidas além de todas as ofertas individuais. Levíticos 22:18. 2. Leis acerca dos votos, 30 do 1 ao 16. Os votos poderiam estar associados a alguma oferta no altar, a observância de algum elemento de carne ou bebida, a observância de jejum pessoal ou a realização de algum serviço para Deus além do que se exigia. A palavra é dirigida aos chefes das tribos, visto que seriam responsáveis por exercer o juízo nestes casos. Versículo 2, um voto, hebraico neder, a palavra genérica, um compromisso, issar. Só existe neste capítulo do Antigo Testamento, embora o verbo significando amarrar seja frequente. O substantivo issar era usado pelos judeus de forma negativa. A Neb traz um juramento para se abster de alguma coisa. A NTLH jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa. Compare o versículo 2 com Eclesiastes 5, do 2 ao 5. São mencionadas aqui 4 classes distintas. Número 1, uma mulher jovem na casa do seu pai. Versículo 3 ao 5. Se o pai ouve o seu voto e não diz nada a ela, ela será obrigada a cumprir o seu voto. Mas se o pai não concordar no dia em que ouvir o voto, ela não será obrigada a cumpri-lo, e o Senhor a livrará. Vai absorvê-la da obrigação e cancelar o castigo implicado pelo não cumprimento. 2. O segundo caso, 6:8. Aparentemente é o de uma mulher casada que fez um voto no tempo em que ainda era solteira. O seu marido pôde anulá-lo quando ouvir a respeito do voto, se ele agir imediatamente. Versículo 6, promessa precipitada. 3. Terceiro caso, versículo 9, é de uma viúva ou pessoa divorciada. Todos os seus votos são obrigatórios. Número 4, o quarto caso é o de uma mulher na casa do seu marido. Versículos 10 ao 15. Aqui também o marido concorda com o voto pelo seu silêncio e cancela o voto se discordar dele. Versículo 13, humilhar-se. Confira 29.7. O significado do versículo 15 é o seguinte: se um homem concordou com o voto por meio do silêncio, versículo 14, e mais tarde discordar dele de maneira forçada, ele sofrerá as consequências devidas à sua esposa. Levítico 5, 1 ao 4. Todos os votos feitos por um homem, exceto de um menor de idade, são válidos. 12. Na planície de Moabe, continuação 31, 1 e 32:42. O capítulo 31 descreve a vingança que foi executada contra os midianitas. Alguns versículos, os versículos 7 e 17, talvez deem a impressão de que os midianitas foram completamente destruídos, mas como se tornaram poderosos mais tarde. Juízes 6, parece que havia midianitas em outras regiões também. Eles eram essencialmente nômades. Número 1, a guerra contra Moabe, 31 do 1 ao 12. O grande propósito de Deus era vingar os israelitas e o desejo principal de Moisés era vingar Deus, e não a si mesmo ou o povo. Pule, você será reunido aos seus antepassados. 20:24, versículo 4, 1000.
Confira 1,16, provavelmente é uma referência a uma unidade militar de aproximadamente 1.000 homens. Versículo 6, Finéias, acerca da escolha do filho do sumo sacerdote. Confira 19,3. Não era normal que um sacerdote fosse responsável pelo exército e parece que Finéias não foi escolhido como comandante, mas como inspirador. Confira Deuteronômios 20,2. Objetos do santuário. A mesma expressão que artigos sagrados em 4,15. É provável que a arca também estivesse incluída. 1 Samuel 4,4. Embora não seja mencionada pelo nome, outros estudiosos têm sugerido que seja o Urim e o Tumim, mas esses pertenciam ao sumo sacerdote e não a outro sacerdote qualquer. Confira 27:21. Outros creem que eles são idênticos às cornetas para o toque de guerra, sendo o explicativo a guerra contra Midian era claramente uma guerra santa. Versículo 7. Todos os homens, todos os adultos do sexo masculino. Confira 4:7. Versículo 8. Reis de Midian, de acordo com Josué 13:21, eles eram líderes de Seom e faziam parte do governo dele. Isso talvez explique porque eles moravam em cidades. Versículo 10. Ao passo que, em geral, os midianitas eram nômades. Zur era o pai de Cosbi. Confira 25:15 acerca de Balaão. Confira versículo 16 e 24:25. Não há evidências de que ele de fato se engajou na batalha. 2. A indignação de Moisés, 31:15-18. Moisés está indignado com os soldados por pouparem as mulheres que tinham sido as primeiras responsáveis pelo pecado em Peor. Confira 25:1. A humilhação de Moisés não é fraqueza. A ordem no versículo 17 é severa, mas é um exemplo do que era a Guerra Santa. O exemplo em 1 Samuel 15:3 é ainda mais radical. A questão é tratada com muita propriedade por F.D. Kidner, Science, Palavras Duras, 1972, página 40 e 45. As moças são poupadas. 40 a 45. As moças são poupadas, versículo 18, por ainda não estarem deturpadas, poderiam ser assimiladas pelo povo de Israel. As crianças do sexo masculino deveriam ser eliminadas a fim de garantir a extinção de Midian. 3. Purificação 31, 19 e 24. Soldados devem ficar fora do acampamento por 7 dias a fim de purificar aqueles que tiverem entrado em contato com um cadáver. As suas roupas e outros objetos também devem ser purificados. Confira 19, 11 ao 13. Os metais devem ser passados pelo fogo e também deverão ser purificados com a água da purificação. Confira 19:9. O que não suportar o fogo deve passar pela água. Acerca da purificação das roupas no 7º dia, confira 19:9. Os rituais destes versículos vão além daqueles do capítulo 19, provavelmente por causa do pecado causado por Midian. 4. Os despojos, 31 do 25 ao 47. Os despojos são divididos igualmente entre os soldados e a comunidade. Versículo 27. 1 Samuel 30, do 24 ao 25. Os soldados, por sua vez, têm de dar um de cada 500 ao sacerdote Eleazar, e a comunidade tem de dar um de cada 50 aos levitas, que são mais numerosos. Versículo 30. 5. As ofertas dos oficiais, 31 do 48 ao 54. Não falta um único homem. Os midianitas talvez tenham sido pegos de surpresa, mas a completa ausência de baixas só pode ser explicada pela ajuda divina. Assim, os oficiais voluntariamente trazem uma oferta ao Senhor com a seguinte justificativa: para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Versículo 50. Eles sem dúvida se sentem indignos da misericórdia de Deus. O ouro é levado para dentro do santuário como memorial para que o Senhor se lembrasse do povo. Êxodo 30:16. Número 6. As duas tribos e meia, 32 do 1 ao 42. Ruben e Gade, que tinham estado intimamente ligadas durante a peregrinação do deserto.
pedem permissão para se estabelecer no lado leste do Jordão, em virtude dos seus grandes rebanhos. Elas têm sido consideradas popularmente e até fantasiosamente como típicos cristãos mornos e frouxos. Elas não querem atravessar o Jordão, o que é visto como tipificação da morte para o eu e a entrada na completa herança dos fiéis. Romanos 6 e Efésios 2. Certamente a sua história subsequente suscita dúvidas acerca da sabedoria da sua decisão. Por outro lado, C.H. Waller escreveu no comentário de Ellicott: historicamente isto é incorreto. Deus entregou a terra de Seom e Og a Israel. Alguém tem de herdá-la. Além disso, a verdadeira fronteira oriental da Palestina não é o Jordão, mas a cadeia de montanhas de Gileade que a separa do deserto que fica além dessas montanhas. Só acrescentamos que as promessas em Êxodo sempre foram de conduzir o povo para a terra dos cananeus, amorreus, etc. Êxodo 3:8. E a Transjordânia era em parte território dos amorreus. Versículo 33. Além disso, o fato de que Moisés concordou não deve ser negligenciado. Letra A, o pedido de Ruben e Gad, 32, do 1 ao 5. Versículo 1, numerosos rebanhos. O grande crescimento, certamente em resultado da conquista, terras de Jazar. É a terra do Jordão e ao sul do Jaboque, a metade norte do território entre o Jaboque e o Arnon. Assim, a terra de Gileade aqui deve ser a metade sul desse território, embora no versículo 29 inclua toda a área entre os dois rios. No versículo 1, Ruben, o mais velho, vem primeiro, mas no restante do capítulo, Gad tem a precedência. Provavelmente Gad tomou a iniciativa nesse pedido. Versículo 3, Atarote, diferente de Atarote de Josué 16:2. No outro lado do Jordão, confira o versículo 34. B. Moisés protesta. Moisés diz a eles que, se não entrarem na terra prometida, vão desencorajar os seus compatriotas. Ele os compara com os seus pais que foram enviados para espionar a terra, mas depois de haver desencorajaram o povo de entrar nela. Letra C, o povo responde. O povo responde que não abandonará os seus compatriotas. A sua intenção é construir currais para os rebanhos e cidades para as mulheres e filhos, e depois se unir aos outros na conquista da terra. Josué 1, do 12 ao 18. Letra D, com Moisés concorda. 32, do 20 ao 24. Moisés concorda com a proposta deles se fizerem o que estão prometendo. Versículo 20. Perante o Senhor, as palavras podem significar perante a arca do Senhor, que era a posição de Ruben e Gad na marcha. Esse significado parece ter apoio no versículo 17. Observe que o pecado do versículo 23 é principalmente um pecado de omissão, e o significado não é que o pecado dele será descoberto, pois esse tipo de falta de cumprimento de tarefa não podia ser escondido, mas o pecado é personificado como se estivesse para perseguir, julgar e castigá-los. Gênesis 4:7. Letra E, o povo confirma a sua intenção. No versículo 17, eles haviam dito à frente dos israelitas, mas agora subscrevem as palavras de Moisés perante o Senhor. Letra F, a ordem de Moisés 32, 38 ao 32. Moisés dá ordem acerca das tribos e Eleazar e Josué e aos chefes de famílias, pois eles seriam as responsáveis
pela divisão de terra, 34:17. Eles recebem a sua herança, 32:33. Moisés dá a eles os reinos de Seom e Og. Depois segue uma lista de cidades. Não há menção do pedido por parte da metade da tribo de Manassés. Moisés aqui lhes dá uma porção a leste do Jordão, enquanto outra metade recebeu a sua porção no lado ocidental. Josué 17, do 5 ao 18. Essa divisão da tribo é uma exceção. José havia herdado o direito de primogenitura, 1 Crônicas 5:1. Como também Moisés, o seu filho mais velho, essa era a porção dobrada do filho primogênito. Versículo 34, construiu, reconstruiu ou consertou, um uso comum desse verbo. O Harrison considera que essa seção, uma inserção posterior de uma escriba ou editor que para descrever o resultado das promessas feitas a Moisés anteriormente neste capítulo, Introduction to the Old Testament. No versículo 35, Atarote Safã está em contraste com Atarote no versículo 34 e 38. Esses nomes foram mudados, sem dúvida, porque eram nomes de divindades pagãs. Para ver um exemplo do oposto, Daniel 1:7, Nebo era o deus babilônico Nabu, filho de Bel, Marduk, e uma descrição do poder da própria Babilônia, Isaías 46:1. Baal Meon, também conhecida como Bet Baal Meon, confira em Josué 13:16 e Bet-On, Jeremias 48:23. Confira também Beon no versículo 3, que pode ser um erro de transcrição de Meon, versículo 39-40. Maquir e os filhos dos descendentes de Maquir. Jair, um filho de Manassés, pode por parte de mãe. Ele tinha se associado à tribo materna, Deuteronômio 3:4, Avote Jair, os povoados de Jair, 1 Crônicas 2:22. Kenat, em geral, é identificada com as ruínas ofensivas em Canavar, aproximadamente a 25 quilômetros a nordeste de Bosra, 1 Crônicas 2:23. 13. A peregrinação de Israel, 33, do 1 ao 49. O capítulo é um itinerário da caminhada de Israel desde o Egito até as campinas de Moabe. É puramente factual, não havendo nenhuma menção de fracasso e nenhuma referência à geração incrédula, com as exceções prováveis do incidente do homem recolhendo lenha no sábado e a rebelião de Corá, capítulo 16. Essa é toda a informação que temos dos 38 anos de peregrinação. A referência à terra em 15.2 indica que as ofertas aí mencionadas não foram apresentadas no deserto. Confira 28:6. Sabemos que a circuncisão foi abandonada e poderíamos concluir que o mesmo ocorreu com a Páscoa. Por outro lado, Deus não abandonou o seu povo no deserto. Eles ainda assim tinham o maná. Moisés e Arão, o tabernáculo e a coluna de nuvem. Êxodo 3:22, Neemias 9:19, Deuteronômio 8, do 2 ao 5.
O número de estações ou etapas, que é muito pequeno, em relação aos 39 anos, somente 17 de Ritmar ou Cádiz até Ezion-Gaber é prova suficiente de que a Bíblia a comunidade de Israel não ficou constantemente vagueando durante todo aquele tempo, mas pode ser permanente em muitos dos lugares de acampamento, provavelmente aqueles que forneciam provisão farta de água e pastos, não somente por semanas e meses, mas até por anos. O povo espalhava-se por todos os lados em torno do lugar do tabernáculo, fazendo uso dos meios de sobrevivência que o deserto oferecia e se reunindo novamente quando havia escassez, com o propósito de ir adiante e buscar em outro lugar um único espaço adequado para um novo acampamento. Muitos lugares mencionados no capítulo não foram identificados. As etapas podem ser divididas da seguinte maneira: letra A, do Egito até o Sinai, 33 do 3 ao 15. Letra B, do Sinai até Ritmar, Cádiz, 33 do 16 ao 18. Letra C, de Ritmar até Cádiz, anos de peregrinação. Letra D, de Cádiz até Sitim, 33 do 47 ao 49. No versículo 2, observe a referência à altura de Moisés. Versículo 3, remanescentes, Êxodos 1:11, 12:37. A maioria dos estudiosos creem que era situada em ou perto de Tanis. NBD, desafiadoramente, Êxodos 14:8, versículo 4. Enquanto sepultavam, lançavam-se nova luz sobre a razão da demora dos egípcios deuses. Sucote, confira Êxodos 12:37, versículo 7, Migdol. Esse local provavelmente deve ser identificado com a Migdol mencionada em Jeremias 44:1. Versículo 8, deserto de Etam, chamado de deserto de Sur, em Êxodos 15:22. Muitas vezes identificada como a moderna Ain Havará. Versículo 9, Elohim, 13:15 ao 27. As referências bíblicas sugerem que Elim era situada no lado ocidental da península do Sinai. Versículo 10, na verdade, versículo 12, o deserto do Sinai Etam, chamado de deserto de Sur, Mara, Êxodos 15:22, muitas vezes identificada como a moderna Ain Havará. Versículo 9, Elim, Êxodos 15:27. As referências bíblicas sugerem que Elim era situada no lado ocidental da península do Sinai. Versículo 10, Mar Vermelho. Versículo 12, o deserto de Sim. 13, Dofca, Alus, não são mencionados em Êxodo. Alguns estudiosos situam Dofca em Serabitel Cadim, um centro egípcio da mineração de cobre e turquesa, onde foram encontradas algumas
das inscrições alfabéticas mais antigas. Versículo 14. Refidim, o local é incerto, o deserto do Sinai, confira 1. As etapas até o Sinai são as mesmas de Êxodo, com exceção daquela no Mar Vermelho. E das duas mencionadas nos versículos 12 e 13. Versículo 16, Kibrote Hataavá. 11:34, acerca da omissão de Taberá. 17, Azerote. Confira 11:35, era um povoado no extremo norte do atual Golfo da Acaba, a maior das cidades entre Hazerote e Moserote. Versículos 30 e 31 não podem ser identificadas nem. Versículo 18, Ritmar, provavelmente Cádiz, confira 20.1. Versículo 23, Monte Sefer, Kunde, no artigo Wanderings, peregrinação, na ISBE, página 3067, identifica Sefer com um local a Deus, um local a 95 quilômetros de Hazerote. Moserote, confira 2:22. Jotbatá, terra de riachos, Deuteronômio 10.7, provavelmente a moderna Ain Tabá, a cerca de 3 km ao norte de Elion-Geber. Versículo 35 é Ezion-Geber, um povoado no extremo norte do atual Golfo de Acaba. João possuía grandes centros de fundição. 36 Desertos de Zin. Observe a referência aos 40 anos e à idade de Arão. Sobre a morte de Arão no monte. E 37, 27, 50, acerca dos versículos 41 e 40. CR Conder ISBE, página 3069, versículo 43. Punon é a moderna Feinan, uma região rica em minas de cobre, onde a mineração foi realizada em diversas épocas do passado. Versículo 15 de Bom Gad. Almon de Blataim, Almon do lobo duplo de figos. Confira Jeremias 48:22. Versículo 47, Montes de Abarim. Confira 27:12. Entre o versículo 15 e o versículo quilômetros, enquanto 21, 13, 20, lemos acerca de um avanço mais gradual e cuidadoso na terra dos amorreus. Versículo 49, Bet-Jezimote, Ezequiel 25:9, provavelmente a moderna Tel Adeimé, perto da margem nordeste do Mar Morto. Abel Sitim, Josué 3:1, Bet-Jezimote e Abel Sitim não podem ser identificadas com certeza. Tratamos assim toda a marcha feita pelos hereges
desde o Egito até Sitim, à luz do real conhecimento da rota deles, não encontramos um único caso em que as paradas fossem muito distintas algumas das outras para a passagem dos seus animais, e não há discrepância alguma entre os relatos quando considerados cuidadosamente. Aqui vai terminar o capítulo 32, né? E aí o próximo é o capítulo 33. Isso aí. Então vou entrar no capítulo 33, isso aí. Tá certo.